Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui de novo conosco para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Abrajaula. Logo se inscrevendo aí, deixando o seu like, ativando o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para nós. Nesse quarto trimestre de 2019, temos estudado uma revista de Escola Dominical que tem por tema o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel. Na lição que será ministrada no dia 10 de novembro de 2019, estaremos aqui estudando o referido tema, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E nesta lição, definiremos a palavra rebeldia, analisaremos a decadência de Saul e de seu reinado. Por fim, pontuaremos os erros que levaram o primeiro rei de Israel a perder a sua dinastia e a um estado de miséria espiritual. Fazendo isto, cumpriremos aqui o objetivo central da nossa lição, que é ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia. Então, pegue sua lição, pegue uma caneta, sobretudo a sua Bíblia, e vamos juntos aqui tocar nos principais pontos da nossa aula de hoje, passando pelo nosso textuário, verdade prática, leitura bíblica em classe, os 3 pontos aqui abordados pelo autor da lição, e concluiremos aqui a nossa aula junto. Lição de número 6, nosso textuário nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23. Já aqui no nosso textuário, eu gostaria que você sublinhasse aí esta expressão como, um termo que denota comparação. Quando nos diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O versículo não ensina que feitiçaria e rebelião são a mesma coisa. Contudo, esses 2 pecados têm algo em comum. Ironicamente, Saul é culpado da prática desses 2 pecados. Por exemplo, com relação à feitiçaria, temos aqui a passagem de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5 ao 19, quando ele se envolve com uma feiticeira. No tocante à rebelião, está bem representada esta falha de Saul em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 9. O que é que esses 2 pecados têm em comum? Já que não são a mesma coisa, mas Samuel compara aqui os 2. Ambos envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa por meios humanos ou demoníacos de determinar qual é a vontade divina. Por exemplo, o feiticeiro com seus presságios, com seus encantos, com a consulta aos mortos, ele tenta conjecturar qual é a vontade de seus ídolos, mesmo que seus ídolos não deem nenhuma pista a ele, ele vai lá, por meio dessas práticas ocultistas, nessas práticas espíritas, ele tenta determinar qual é a vontade de seus deuses com D minúsculo. Não foi isso que Saul fez, lá no versículo que citamos de 1 Samuel, capítulo 28, quando ele buscou a vontade de Deus, consultando demônios por meio de práticas ocultistas. Quando olhamos também para o pecado de rebeldia, o pecado de rebelião de Saul, registrado no versículo também que já citei, mas gostaria de citar novamente, em 1 Samuel 15, 9, quando Saul ele achou que o seu plano de guardar os rebanhos era melhor que obedecer à ordem de Deus, a sua consciência nos seus desvios, nos seus desvários, né? Ele achou que era mais inteligente, de que Deus sabia mais o que Deus queria do que o próprio Deus. Não, Deus disse uma coisa, mas eu vou fazer aqui outra. Por isso Samuel, ele foi bem categórico em sua colocação, de comparar a rebelião com o pecado de feitiçaria, porque todos eles rejeitam o senhorio de Deus. A nossa verdade prática nos diz assim: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A rebelião não faz parte da nova vida que recebemos em Cristo Jesus. E as nossas atitudes, elas devem estar em harmonia com ser nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, um versículo muito conhecido diz assim: portanto, se estais aonde? Em Cristo, não no mundo. Se estais em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. E ser nova criatura diz respeito à conversão do crente. Uma conversão ela é precedida pela convicção de pecado.
pelo arrependimento, por uma mudança interior que reflete uma mudança exterior, é uma conversão. Isso é ser nova criatura. E o versículo, ele prossegue dizendo assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Né? Dizer que as coisas velhas passaram diz respeito que agora o crente ele está experimentando uma nova vida. Isso se refere a ter um caráter moldado por Cristo. Então, rebelião não faz parte da nova vida que recebemos em Jesus Cristo. A nossa verdade prática, ou melhor dizendo, o nosso ponto central, ele nos diz assim: o crente nascido de novo não deve praticar o pecado de rebelião. Escrevendo aos irmãos de Roma, Paulo ele nos ensina que nós morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. As velhas práticas, como já falei aqui, elas não fazem mais parte da nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 11, versículo 12 e o versículo de número 22. Acompanhe comigo o que diz esses versículos. Diz assim, versículo de número 11 do capítulo 6. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Árvore que produz fruto de santificação não produz fruto de rebeldia. Crente que nasceu de novo não vive em rebelião contra Deus, não vive mais em guerra com Deus. Eu lembro-me aqui de uma história de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, muito conhecido. Você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito dele. Agostinho era um homem muito indecente, um homem imoral, entregue à prostituição na sua vida antes de se render a Cristo. Mas o momento da conversão de Agostinho aconteceu. Ele se voltou para o Senhor Jesus, aceitou o Evangelho, virou um crente de verdade. Mas parece que seu passado perseguia. Certa vez ele, descendo as ruas empoeiradas de sua cidade, uma prostituta que lhe conhecia das antigas, né, de um prostíbulo que Agostinho frequentava, o reconheceu e saiu gritando atrás dele: Agostinho! Agostinho! E quando ele olhou para trás, viu quem era, reconheceu pela voz, ele apressou os passos. E aquela mulher foi insistente, ela começou a caminhar atrás de Agostinho gritando: Agostinho, Agostinho! Quando chegou perto dele o suficiente, ela disse assim: Agostinho, sou eu! Ele se voltou para aquela mulher, fixou o olhar no olho dela e disse assim: mas não sou mais eu. Aleluia! Aquele Agostinho indecente, imoral, já não existia mais. Né? Aquele Agostinho que produzia um fruto de imoralidade, ele já não existia mais. Aquela árvore foi cortada. Né? Agora nasceu uma árvore que produzia um fruto de santificação. O crente que nasceu de novo, o crente que vive uma nova vida, ele não dá frutos de rebeldia, não dá frutos de rebelião. Esta árvore de santificação produz fruto de submissão, fruto de obediência ao Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 17 ao 28. E sugerimos aqui que você leia todo o capítulo 15 para um melhor entendimento dessa passagem, principalmente os primeiros versículos, sobretudo o versículo de número 3, onde encontramos ali uma ordem de Deus a Saul para que ele guerreasse contra Amaleque. Deus ordenou ao rei Saul que ele destruísse Amaleque e todo o seu povo. O contexto para esse pedido de Deus, o motivo, aquilo que motivou o Senhor a pedir isso a Saul, pode ser visto em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 13. Nós chamamos isso aqui de contexto remoto, né? Onde o contexto de uma passagem se encontra em outro livro. E também Deuteronômio capítulo 25, versículo de número 17 ao versículo de número 19. Foi o motivo de Deus para que Saul guerreasse contra Amaleque. Vamos ler aqui esse texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19, que diz assim: Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansados e afadigado,
e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Amaleque aqui é comparado a um lobo devorador, que pega a ovelha que está fraca e cansada. Foi isso que os amalequitas fizeram, atacaram Israel pela retaguarda, e aqueles que iam ali se desgarrando da marcha, iam ficando mais lentos, estavam feridos, cansados, doentes, Amaleque ia atacando. E isso ficou bem vivo na memória de Deus. Então, o momento de Deus punir Amaleque havia chegado. E isto está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 3 em diante. Temos ali o pedido de Deus. O contexto imediato, ou seja, aquilo que vem antes e logo depois, pode ser visto aqui no capítulo de número 15, nas entrelinhas, o nosso contexto imediato, fica claro que uma semente de orgulho e de soberba estava germinando, estava nascendo, crescendo, não apenas no coração de Saul, mas também no coração do povo. Se você ler 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, você vai perceber que o povo, como também o rei Saul, já estavam se achando no direito de perdoar aquilo que Deus condenou e de tomar para si aquilo que Deus proibiu. Então, esse contexto aqui, eu sempre digo aqui, como está nas demais aulas, é um contexto de irreverência, um contexto de incredulidade e, mais especificamente aqui nesse caso, um contexto de rebelião e apostasia. Toda rebelião, toda apostasia, ela começa com desobediência. E eles estavam aqui desobedecendo ao Senhor, um contexto de rebelião. Tendo dito isto, podemos aqui passar para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a definição de rebeldia. E temos aqui os subtópicos, conceito, o aspecto bíblico e o cristão e a rebelião. O autor da lição foi muito feliz na definição que ele nos traz aqui, que nos diz assim: a rebeldia ela é caracterizada como um ato de resistência, né? Parece muito o que Saul vinha fazendo com relação às ordens de Deus, né? Opor-se a uma autoridade. Parece que ele nos leva a Romanos capítulo número 13. Por vezes, trata-se de uma obstinação em excesso. Então, isso é o que é a definição de rebeldia. Eu trouxe aqui uma definição complementar que nos diz que rebeldia é uma insurreição, é um ato de se rebelar, de se revoltar, de ser indisciplinado, pechá. A palavra hebraica que significa rebelião deliberada e premeditada contra Deus. E tem aqui alguns termos análogos, correlatos à rebelião. Por exemplo, revolução, revolta, insurreição, sublevação, motim, conspiração, conluio. São termos correlatos à rebelião. E eu trouxe aqui algumas definições bíblicas daquilo que seria rebelião, para a gente fazer uma análise aqui nesse primeiro ponto. A Bíblia, ela registra inúmeras rebeliões, e o diabo, ele foi o primeiro rebelde, conforme aquilo que está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Vamos ler esse texto, texto muito interessante, e nos diz assim, a partir do versículo de número 12 ao 15, Isaías, capítulo de número 14. Olha o que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançados por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Veja que a rebelião está muito associada ao orgulho, à soberba. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do sul, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi um ato de rebelião. O diabo foi o primeiro rebelde. E ele continua a fomentar rebelião contra Deus. Eu acho isso aqui muito importante, você ter isso em mente. Como primeiro rebelde, ele continua instigando, influenciando os homens a terem esse mesmo sentimento, a viverem nesse mesmo estado de rebelião.
O diabo ainda hoje vive em rebelião contra Deus. E ele sai recrutando pessoas para fazerem parte de seu exército, de se opor a Deus e à sua palavra. Isso é claramente visto em Gênesis capítulo de número 3, versículo do 1 ao 7, onde a Bíblia registra a bem-sucedida investida do diabo em levar o primeiro casal a desobedecer, a se desviar, a se rebelar contra Deus. E eu quando leio esse versículo, eu percebo que o diabo ele transmite o sentimento do coração dele para o coração do primeiro casal, né? Para que eles andassem no mesmo caminho, para que eles fossem participantes do mesmo pecado. Quando ele diz assim, veja como, lembra o versículo de Isaías 14 que acabamos de ler. Quando ele diz assim a Eva, olha, Deus está privando vocês de coisas boas. No dia que vocês comerem do fruto que Deus proibiu, vocês não vão morrer. E o que é que vai acontecer? Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí a Bíblia vai dizer que Eva viu, que Eva desejou, cobiçou, tomou, comeu e deu a Adão. E ambos morreram ali, caíram na mentira do diabo. Temos aqui ainda Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, onde nos diz assim, Ele nos vivificou. Estávamos mortos em pecados e ofensas. Versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Veja só como o final do versículo é interessante. Do Espírito que agora opera, influencia os filhos da desobediência. Quem vive em rebelião contra Deus é influenciado pelo espírito da desobediência, o mesmo espírito, o mesmo estado de espírito, o mesmo sentimento que estava no coração do diabo. E eu acho interessante que quem vive em rebelião, quem vive em desobediência, segundo Efésios capítulo 2, versículo 2, é um morto espiritual, não está em Cristo, mas está no mundo, não anda segundo a vontade de Deus, mas anda segundo o curso deste mundo, segundo as orientações do príncipe da potestade do ar, segundo a influência do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Eu vejo aqui também 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Estamos falando aqui que o diabo ele continua fomentando rebelião contra Deus, influenciando os homens a andarem no mesmo caminho que ele anda. Olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 12, assim, não sendo como Caim, que era do maligno, o diabo, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. João está falando aqui de amor fraternal. E ele traz aqui à memória de seus leitores um exemplo negativo, o exemplo de Caim. E com isso João está ensinando que quem vive de revolta, quem vive fazendo conspiração contra seus irmãos e contra o povo de Deus é do maligno, é igual Caim. Está no mesmo caminho de Satanás, no mesmo caminho do diabo, tem o mesmo sentimento que ele tem de sublevação, de motim, de conspiração, de rebelião. Então temos dito aqui, o diabo foi o primeiro rebelde, ele continua fomentando rebelião contra Deus e contra o povo de Deus. Ainda sobre o primeiro ponto da nossa lição, pode ser dito aqui mais alguma coisa. Aqueles que se rebelam contra a liderança instituída pelo Senhor estão indo contra o Senhor. Não se engane, né? Não vá pelo conselho dos ímpios, né? Que tem nada não, que se levantam contra a liderança de Deus. Não se engane. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 16 e o versículo 8, a parte B. É a Bíblia quem diz. Disse mais Moisés, as pessoas que estavam reclamando dele, estavam murmurando contra Moisés. Moisés está assim, o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra quem? Contra ele. Aí Moisés disse assim, quem somos nós? Quem é que somos nós? Não somos nada. É como se Moisés estivesse dizendo assim, nós somos só representantes. Estamos aqui fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não somos ninguém, somos representantes dele. Se vocês estão se levantando contra nós, vocês estão se levantando contra Deus. É o que diz o final do versículo. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Muito cuidado quando se levantar contra um homem de Deus.
Irmão Murilo, você só leu um versículo, vou ler outro. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 7. Já temos estudado e falado sobre esse texto aqui. E o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que eles te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Samuel era um representante de Deus. O povo, quando foi pedir um rei, disseram assim: olha, Samuel, tu tá velho. Samuel era o juiz e o sacerdote. Tu tá velho. Teus filhos não andam em teus caminhos. Nós queremos um rei que nos julgue. Ou seja, faça o papel que Samuel fazia por intermédio de Deus. Aí Deus vai lá e diz assim: estão rejeitando a liderança espiritual. E rejeitando a liderança espiritual, também estão me rejeitando. É o que diz aqui 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 7. Ainda sobre a rebelião, ainda sobre o primeiro ponto da nossa lição. Veja como uma coisa é séria. A rebeldia, ela priva o homem da comunhão e da bênção de Deus. Olha o que diz, segundo aos Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, se rebelares contra ele, ele vos deixará. A rebeldia priva o homem da comunhão. Olha o que diz Provérbios 28, 9. O que se desvia, aliás, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. A rebeldia priva da comunhão, da intimidade, do diálogo, da comunicação. Saul foi um rei rebelde, por isso não ouvia a voz de Deus. Por isso Saul foi buscar a vontade de Deus como uma feiticeira. Deus não falava mais com Saul. Permanecia em rebelião, permanecia em rebeldia, as suas orações eram abomináveis. A rebeldia priva o homem da comunhão e da bênção de Deus. O caminho da rebeldia, notei aqui mais alguma coisa, o caminho da rebeldia sempre conduz o homem a um estado de desgraça e de infelicidade. Isso é muito sério. Olha o que diz o Salmo 68, o versículo 6, a parte B diz assim: mas os rebeldes, eles habitam em terra seca. Provérbios capítulo 3, versículo 15, parte B, mas o caminho do infiel é áspero. Olha o que diz Jeremias capítulo 2, versículo 19, a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe e vê como é amargo se desviar, se rebelar contra o Senhor teu Deus e não ter temor dele, diz o Senhor dos Exércitos. Rebeldia é coisa séria. Devemos tomar cuidado para não entrarmos pelo caminho de Saul, para não termos o mesmo sentimento do diabo em nosso coração, de se rebelar contra Deus, de se rebelar contra a nossa igreja, de se levantar contra o povo de Deus. Longe esteja este sentimento de nosso coração. Nos guarde o Senhor de não enveredar pelo mesmo caminho de Caim, o caminho do orgulho, da soberba e da rebeldia. Podemos aqui chegar no nosso ponto 2 da nossa lição, que nos diz assim: a rebeldia de Saul. No ponto 2 temos 3 subtópicos. O primeiro deles é não cumprindo com a ordem divina. O segundo, Deus se arrepende em relação a Saul. E o terceiro, a rebelião como pecado de feitiçaria. Neste segundo tópico aqui da nossa lição, eu gostaria aqui de trazer um pequeno sermão, um pequeno esboço homilético, a fim de pontuar. Não vamos aqui trazer a mesma coisa que está na lição, é uma informação a mais, é um subsídio, né? Falamos aquilo que não tem na lição para fornecer a você um auxílio. E eu gostaria aqui de pontuar 3 características da rebelião de Saul. O ponto fala a rebeldia de Saul e eu quero falar 3 características da rebelião de Saul. A primeira característica, o primeiro elemento presente na rebelião de Saul era a desobediência. E isso pode ser visto em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 11, onde Deus diz assim: eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Ele diz assim, porque ele não executa as minhas palavras, ele não dá ouvido àquilo que eu falo. E eu acho importante dizer aqui que nem toda desobediência em si se caracteriza como rebelião, mas toda rebelião tem como sua característica principal, ou uma das características centrais,
a desobediência. Todo rebelde é desobediente. Em segundo lugar, há um segundo componente aqui presente na rebelião de Saul é a rejeição à autoridade, à palavra de Deus. Todo rebelde, geralmente, ele é conhecido por rejeitar palavras alheias, por formar opiniões próprias, por seguir caminhos próprios e tentar engodar, enganar, trair seguidores que aceitem suas manipulações. Ele começa a criticar tudo. Eu não aceito isso, não aceito aquilo, não me submeto a fulano, não me submeto a cicrano, porque cicrano está errado nisso, fulano está errado naquilo. Ele forma um conceito próprio, ele acha que ele é o bambambam. E ele tenta atrair as pessoas, enganar as pessoas, para que elas participem, para que elas comunguem com suas ideias, com seus pensamentos. E nós devemos tomar cuidado com isso. Salmo 1, verso 1 nos diz assim: é mais que feliz, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio, porque o rebelde é um ímpio, é um incrédulo. E o Salmo, ele continua dizendo assim: e não se detém, não para, não se assenta na rodinha ali, no grupinho dos escarnecedores, daqueles que sempre estão fazendo algo que desagrada a Deus. O santo, aquele que teme a Deus, o temente, aquele que é humilde, aquele que é submisso, aquele que é devoto a Deus, ele passa direto. Ele não para na roda dos escarnecedores. Tome muito cuidado com os grupinhos que se levantam aí, que ficam nas portas do templo, daqueles que se reúnem na internet para atacar a fé, para atacar a igreja. Não siga conselho dos ímpios, não pare na roda dos escarnecedores. Passe adiante, não dê ouvido. Era o segundo componente da rebelião de Saul, a rejeição à autoridade e à palavra de Deus. Por fim, um terceiro componente, uma terceira característica da rebelião de Saul era uma falta de arrependimento sincero. Isso pode ser visto em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 30. Saul disse assim: eu pequei. Mas era um arrependimento falso. Sua preocupação estava na sua autoimagem diante do povo. Sua adoração era mentirosa. Era feita apenas para promover uma espiritualidade que ele, o rei Saul, não tinha. Ele não estava arrependido de verdade. Ele disse: eu pequei somente da boca para fora. Talvez nem remorso Saul sentiu, porque ele olhou para Samuel e disse assim: vamos adorar comigo, me honra diante do povo. Olha, Samuel, eu pequei. Não era um pesar por ter desobedecido a ordem de Deus. Não havia um arrependimento sincero. Ele queria ser honrado diante do povo, me honra diante do povo. São os três componentes, as três características presentes na rebelião de Saul: desobediência, rejeição à autoridade e à palavra de Deus e falta de um arrependimento sincero. O terceiro ponto da nossa lição nos diz assim: Saul, um líder sem critérios. Saul foi um líder rejeitado por Deus. A Bíblia menciona vários líderes que foram desaprovados por Deus, se mostraram sem critérios, assim como Saul, se fizeram inaptos para a obra do Senhor. Poderíamos aqui citar alguns, por exemplo, Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 10, versículo do 1 ao 11. São os irreverentes filhos de Arão, que ofertaram fogo estranho ao Senhor, desobedecendo os preceitos do Antigo Testamento. Ofni e Finéias, filhos de Eli, chamados filhos de Belial, cujo mau exemplo levou o povo a desprezar as coisas de Deus, foram desprezados por Deus, foram condenados por Deus. O sumo sacerdote Eli, que honrou mais os filhos do que a Deus. E por fim aqui, poderíamos citar vários, mas temos Saul, caracterizado principalmente pela sua infidelidade. Como já citei, gostaria de citar novamente aqui 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 11. E concluindo a nossa lição, e eu percebo aqui que o capítulo 15 de 1 Samuel, ele termina com um tom triste. É um momento triste ali. O último versículo do capítulo 15 é um momento triste. É a última vez que Saul vê o profeta Samuel. Foi a última vez que Saul ouviu a voz de Deus. E muitas pessoas vivem assim. Faz muito tempo que conversaram com Deus. Faz muito tempo que ouviram a voz de Deus. Não tem mais amizade. Não tem mais intimidade.
não andam mais com o seu Criador. Só existe uma coisa que afasta Deus de seu povo e não é o pecado. Pasme com isso, não é o pecado. Mas, irmão Murilo, o que é que afasta Deus do seu povo? O pecado não confessado. O pecado feito em obstinação sem arrependimento. Isso afasta Deus do seu povo. E este momento é um momento de colocar as coisas em ordem. Sua história não precisa terminar assim. É preciso deixar a indiferença de lado. É preciso deixar o orgulho de lado. É preciso se voltar para a casa de Deus. É preciso reconhecer os erros. É preciso que você ore a Deus neste momento e diga: Senhor, eu estive em rebelião muito tempo contra a Tua palavra, contra os Teus mandamentos. Eu estive em guerra contigo, ó Deus. Mas eu estou me rendendo aqui agora. Estou abrindo o meu coração. Quebra este coração de pedra. Troca por um coração de carne. A rebeldia levou o filho pródigo a sair da casa de seu pai. E quando o filho pródigo vagueou o mundo afora, chegou a um estado de miséria, comendo as bolotas, as comidas dos porcos, o filho pródigo percebeu que tudo o que ele precisava estava onde? Não estava no mundo, estava dentro da casa de seu pai. O filho pródigo perdeu muitas coisas. Perdeu a dignidade, perdeu a herança, perdeu os bens, perdeu o apoio de algumas pessoas da família. Talvez seja o seu caso. Perdeu a confiança de alguém de sua família, perdeu a confiança de seus líderes, perdeu a confiança de muitos irmãos aí da igreja, mas você não perdeu uma coisa, você não perdeu o amor de seu pai. Você não perdeu o amor de Jesus Cristo. O Pai sempre está de braços abertos lhe esperando. O Pai sempre está de braços abertos esperando que aquele filho que um dia saiu tentando buscar realização, alcançar felicidade longe de casa, volte para os seus braços. Deus está de braços abertos. A Bíblia nos diz em Provérbios 28, Provérbios 28, versículo de número 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você chegou ao ponto de trilhar o caminho de Saul, saiba de uma coisa neste momento. O Pai está dizendo: vem, filho, eu te quero de volta. Vem, filho, os meus braços estão abertos. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Temos assim então, meus irmãos, portanto, tocado em todos os pontos da nossa pré-aula da Escola Dominical. E desde já lhe agradeço se você chegou até aqui. Deus lhe abençoe. Nos próximos vídeos aqui estaremos mandando aqui um alô para os irmãos que sempre deixam ali seus comentários, seus incentivos, né? Então, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.